Aleluia. A paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor. Estou feliz por o Senhor nos dar mais esta oportunidade. Nós estamos aqui no primeiro dia do ciclo de oração do ano 2026, né? E a gente está dando continuidade à nossa vida de oração, né? De propósito diante do Senhor, porque por mais que a gente tenha aí uns dias de recesso, a oração a gente nunca pode parar, né? Todos os dias nós temos que estar em oração, porque as dificuldades são muitas e a gente não consegue viver sem orar. Vamos ler a palavra? Vamos ler no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui sobre a queda, né? O relato da queda. Eu vou ler e as irmãs podem ler o seguinte. Nós não vamos ler todo o capítulo, não. Mas quando nós chegar aqui, aonde eu quero chegar, eu vou falar para vocês. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela variação do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele disse: ouvi a sua voz lá no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Até aqui. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ontem, quando a irmã Salviana me convidou para estar aqui trazendo a palavra, logo a gente já começa a perguntar ao Espírito Santo de Deus, né? O que vamos falar, né? Aonde está a palavra que o Senhor quer que a gente fale nesta manhã de segunda-feira? E eu aproveitei e o Espírito Santo me fez lembrar, porque na minha família, nós, já há alguns anos, a gente lê a Bíblia junto. E eu
já esqueci quantos anos tem isso, mas tem alguns anos. E esse ano, o meu irmão, ele fez um pouquinho diferente, porque eu tenho um irmão que cuida dessa parte. E ele falou assim, é um trabalho que a gente lê a Bíblia junto, mas assim, é aberto, não é só para a minha família. Tem várias outras pessoas que leem a Bíblia conosco. E a gente lê a Bíblia toda durante o ano. Chegou em dezembro, a gente terminou a leitura. Eu tenho um sobrinho de 9 anos, esse ano eu acho que ele faz 10 anos, que já me parece que é a 4ª vez que ele lê a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E assim, a gente tenta envolver toda a nossa família. E esse ano, o meu irmão fez um pouquinho diferente. Ele falou, nós vamos criar o nosso grupo exclusivo da nossa família. Então, ali está todos os meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, minhas netas, né? Filhos, genros, noras, estão todos nesse grupo onde a gente lê a Bíblia junto. E a gente, de vez em quando, faz algum comentário sobre os textos lidos. Meu irmão também faz várias perguntas diretas, né? Pergunta para o grupo, e a gente vai respondendo ali. É um trabalho muito maravilhoso. E como nós estamos no início do ano, começando o Gênesis, né? Hoje nós já vamos a partir do capítulo de número 11 do Gênesis, né? A partir de hoje, nós já lemos 10 capítulos. Então eu voltei atrás e falei, vou falar do livro do Gênesis, porque já estou estudando neste livro esse mês de janeiro. Então o texto que nós trouxemos aqui não é um texto desconhecido, é um texto bem, né, conhecido de todos nós. Mas o que eu tenho um assunto específico dentro desse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Nós estamos aqui lendo o texto falando sobre a queda do homem. O homem, né, feito pelo Senhor Deus, colocado no jardim, e posteriormente Eva, né, ali foi formada pelas mãos do Senhor, colocada no jardim. E o assunto que eu quero falar nessa manhã é sobre cuidar e cultivar. A Bíblia diz que quando Deus forma o homem, Ele coloca o homem no jardim e dá para ele um trabalho. O trabalho do homem era cuidar e cultivar o jardim. Está escrito na palavra. Então, logo de primeira mão, a gente vê que Deus dá ao homem uma responsabilidade. A responsabilidade, primeiramente, de cuidar do jardim. Quando Deus dá esta responsabilidade, logo depois ele forma Eva da costela do Adão. Mas a Bíblia é muito direta em dizer que essa mulher que foi feita e foi dada a Adão, ela era uma mulher idônea, ela era uma auxiliadora idônea. O que é ser uma auxiliadora idônea? É alguém com capacidade para desenvolver funções. É alguém com capacidade de resolver problemas. E a Eva, ela foi formada com essa capacidade de, junto com Adão, cuidar e cultivar o jardim. A responsabilidade de cuidar, a gente já entende. Cuidar, o que é cuidar? Zelar, proteger, dar manutenção. Isso é cuidado, não é? É cuidar. Mas também tinha a responsabilidade de cultivar. Cultivar é o quê? Já fala de um trabalho mais intenso, não é? Cultivar. Cultivar, ele já fala de um desenvolvimento, de aprimoramento,
de trabalho, de trabalho. Às vezes eu fico pensando nessa parte do cuidar. É como se você tem uma planta na sua casa, uma plantinha, bonitinha. De repente você ganhou ou comprou uma planta. Aí você tem que ter o quê? O cuidado. Você vai regar, você vai adubar, você vai todos os dias prestar atenção se não tem alguma praga, alguma coisa que está estragando, pode prejudicar aquela planta. Então você está cuidando. Mas quando você pega a semente e você cava o solo e você joga a semente dentro, para que aquela semente, Deus possa fazer ela germinar e brotar. O que é isso? Você está cultivando. Você está trabalhando. Então, quando se fala de cultivar, é algo mais intenso, é algo que requer um esforço ainda maior do que o cuidado. Então, Deus deu ao homem trabalho, responsabilidade. Mas Deus deu também ao homem ordem, uma ordem. Deus deu um limite para o homem. Qual que era a ordem? A ordem de Deus era assim: olha, você pode comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento. Dessa você não pode comer. Tem um limite para você. Você pode ir até tal ponto, dali você não pode passar. Mas a gente observa, irmãos, que nós, desde o início da criação, somos tendenciosos, né? Desde o início da criação. Eu estava estudando muito sobre a criação esses dias para trás, e a gente descobre coisas lindas e profundas demais sobre a formação do homem. A gente não pode nem entrar nesse detalhe, mas o homem foi feito e foi dado a ele primeiramente um trabalho, responsabilidade, zelar e cultivar, mas também foi dado para ele uma ordem, um limite. E isso, irmãos, não foi diretamente, a princípio, passado para Eva. A princípio foi passado para o Adão, era o responsável. Mas a Eva, quando a gente vai ver na conversa de Eva lá na frente, a gente vai ver que Eva recebeu as instruções através do seu marido. Eu creio. Então, meus amados, dentro do jardim havia muitas árvores, mas a Bíblia fala pelo menos de 4, neste capítulo, pelo menos de 4. A primeira delas era a árvore boa para se comer. A segunda era aquela que era agradável à vista. Era agradável, era bonita. A terceira árvore era a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E a quarta era a árvore da vida. Então tinha essas árvores lá no jardim. Só tinha restrição de uma. Mas a Bíblia vai dizer que numa conversa, né, entre Eva e a serpente, a coisa desandou. Eva desobedece. Meus amados, a Bíblia então vai dizer que Eva dá ouvidos à voz da serpente. E a serpente, ela fala o contrário do que Deus havia dito. Deus disse: o dia que vocês comerem, certamente vai morrer. Mas a serpente diz: certamente não morrerás. Olha a palavra da serpente, ao contrário da palavra do Senhor. Deus disse: se vocês comerem, morrerão. Mas ela diz: certamente não morrerás. Vocês só estão limitados para não comer desse fruto, porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vocês
serão parecidos com ele, vai conhecer o bem e o mal. Essa palavra eles já conheciam, porque o próprio Deus já tinha dito para eles que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Eles não conheciam o mal. Mas a mulher, levada pela curiosidade, pela vontade de ter o conhecimento do bem e do mal, por dar ouvidos à voz da serpente que disse uma palavra contrária à de Deus, ela cede, ela comete aquele erro, e a Bíblia diz então que o homem pecou, o pecado da desobediência. Meus irmãos, a Eva pensou que teria o seu raciocínio ampliado. Eu vou conhecer tudo. Ela pensou, vou ter uma mente ampliada. Mas o efeito foi o contrário. Ele teve a sua mente reduzida. Irmãos, a ciência vai dizer que o homem, ele não consegue explorar mais do que 10% da sua capacidade psicológica, seu cérebro, ele não consegue desenvolver mais do que 10%. Essa limitação do homem, e olha tanta coisa que o homem pode fazer, hein? E essa limitação, ela veio devido ao pecado, porque lá no início, com o pensamento de que sua mente poderia expandir, fez o efeito contrário, ela foi reduzir. Então vieram todas as consequências do pecado. O pecado trouxe dor, o pecado trouxe tristeza, trouxe choro, trouxe tudo que é de ruim, as consequências do pecado. E eu quero pregar esta palavra e trazer para a nossa vida hoje. O que era o jardim? O que era o jardim? Para Adão e para Eva, era o lar. O jardim para Adão era um lar. Que jeito que era esse lar? Perfeito. Tinha tudo. Comida em abundância. Não tinha dores, não tinha fadiga. Tinha o trabalho, mas não tinha fadiga. Tinha responsabilidade, mas não tinha pressão. O lar, o jardim. Irmãos, o teu lar, o nosso lar, ele precisa de duas coisas: de cuidar e de cultivar. Eu preciso cuidar do meu lar, eu preciso cultivar no meu lar. Assim como Deus deu aquela responsabilidade para aquele casal lá no jardim, é a mesma responsabilidade que está sobre mim e sobre você. A responsabilidade de cuidar e também de cultivar. Como é que a gente cuida do nosso lar? No sentido físico. Nós vamos cuidar, nós vamos preparar as refeições, nós vamos preparar a casa, nós vamos limpar, vamos organizar, mas também existe o lado espiritual, que a gente não pode descuidar dele. Eu preciso cuidar desse jardim. Eu cuido do meu jardim como? Em oração, fazendo como a gente está fazendo aqui hoje. Colocando tudo nos pés do Senhor. Pedindo a orientação dele para que as nossas atitudes não seja a atitude de fazer aquilo que é proibido. Irmãos, o desejo de Deus é dar a mim e a você uma mente completa, na sua plenitude, tendo o conhecimento de todas as coisas. Isso é o desejo de Deus.
Lá no jardim, aquele casal tinha duas oportunidades. Eles poderiam comer da árvore da vida ou da árvore proibida. Se eles tivessem optado por comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, com certeza Deus lhes teria servido a árvore do conhecimento. Por que eu falo isso? Porque eles não tinham conhecimento do mal. Adão e Eva sabiam a partir da criação, mas o que houve antes, e a guerra, e a luta de Deus e o seu inimigo, de Satanás, não tinha conhecimento. Deus queria dar ao homem o conhecimento pleno, mas o caminho que ele tomou foi o caminho da redução da mente. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele mandou Jesus e nos deu uma nova chance, para que a nossa mente, para que a nossa capacidade, ela possa ser ampliada, a nossa mente possa ser ampliada e tenhamos o conhecimento de todas as coisas. Ali no jardim, o homem poderia ter comido do fruto da árvore da vida. Irmãos, preste atenção, existe uma promessa do Senhor para a nossa vida. A Bíblia fala que a árvore da vida está lá, no lugar para onde a gente vai, no céu preparado pelo Senhor. Amados, eu tenho certeza que a partir do momento que nós nos encontrarmos com o Senhor, a nossa mente será ampliada. Aquilo que você não consegue compreender aqui, você vai compreender. Você vai compreender. Mas para que isso aconteça, a gente precisa observar os princípios estabelecidos pelo Senhor para a nossa casa, para a nossa família, que é o cuidar e o cultivar, a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa família, no lado espiritual, do lado físico, em todos os ângulos da vida, em todos os momentos da vida, a gente precisa cuidar, porque o Senhor constituiu mulheres auxiliadoras, idôneas, capazes de desenvolver estas funções dentro do seu lar. Você precisa também cultivar. Cultivar o quê, irmão? O que eu cultivo na minha casa? Eu cultivo o amor. Eu preciso cultivar a fé, influenciar nos meus filhos, nos meus netos, a fé no Senhor Jesus, o amor pela obra, né? Quando eu falo de cultivar, eu falo de algo mais intenso, eu falo de algo que requer mais força, mais determinação, eu falo de trabalho. Eu preciso ensinar os meus filhos, meus netos a amarem a igreja, a amarem a obra, a amarem o reino, isso é cultivar. Infelizmente, a gente vê alguns filhos que às vezes reproduz aquilo que se ouve, e aquilo que se ouve não é bom, é problemas que ele viu aqui, é irmão que é assim, é daquele jeito, é daquele outro, e que desagrada. Mas eu preciso ter o cuidado com a minha casa, eu preciso ter o cultivo com a minha casa. Minha casa também precisa de ordem. A mesa, olha só como a coisa vem assim, ó, do mesmo jeito no jardim, é do mesmo jeito na sua casa. Sua casa também precisa de ordem, precisa de limite. Minha casa precisa de ordem, precisa de limite. A mesma coisa que Deus fez com o primeiro casal. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convém. Ixi, já terminou o horário, né? E hoje, irmãos, nós estamos aqui fazendo o quê? Sendo vacinados. Vacinados.
para que, se por acaso a serpente entrar no seu jardim, você não vai dar ouvidos à voz dela. Você vai repreender. Porque quem está na oração, quem está na leitura da palavra, quem está buscando o Senhor, ele consegue ter discernimento daquilo que não vem do Senhor. Se em algum momento da sua vida, no seu jardim, entrar uma serpente, lembre-se, o seu dever, a sua responsabilidade é cuidar. Cuidar é limpar, jogar as impurezas para fora, jogar aquilo que não presta para longe. Eu estou cuidando. Veio uma serpente, mas eu repreendi em nome de Jesus. E assim, irmão, nós vamos seguindo a nossa caminhada, rumo ao céu. E um dia nos encontraremos com o Senhor, teremos a nossa mente ampliada, vamos conhecer coisas que às vezes até desejamos, mas que ainda não nos foi permitido conhecer. Que o Senhor nos abençoe, que possamos permanecer firmes, cuidando, cultivando, colocando limite, obedecendo os limites e as ordens do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus.